Bom, vamos agora continuar o estudo de sinal. Vamos agora fazer com uma expressão mais elaborada, que na realidade ela não é um polinômio, ela é um quociente de polinômios. Vejamos, olhem bem essa expressão aqui. Ela tem um numerador e tem um denominador, ambos são polinômios. Então, por isso, eu posso usar os meus recursos de polinômios para estudar o sinal desta expressão. Mas aí a gente vai ter que fazer uma coisa, vai ter que estudar numerador e denominador separado. E aí, aqui, o numerador, a gente tem 3, tem multiplicidade par, o 1 tem multiplicidade ímpar e o menos 4 tem multiplicidade ímpar. O resumo está colocado aqui. E o termo dominante? Vai ser, quando x tende a mais infinito, nós vamos ter que menos 3x ao quadrado, que multiplica x à quinta, que multiplica x ao cubo, vai ser um número negativo, certo? Então, olha, foi só excluindo, copia-se a expressão de cima, mas sem as raízes, né? Sem os valores de A. Então, vamos ver aqui. Esse é o termo dominante. Agora vamos ver mais. O que acontece? Se o termo dominante é negativo, quer dizer que quando x tende a valores muito grandes, x tende a mais infinito, tá? Lê-se x tende a mais infinito. Isso aqui vai dar, esse numerador vai dar um valor negativo. Como 3 tem multiplicidade par, o que acontece? O sinal que tem antes depois do 3 é o mesmo que tem antes do 3. O 1 tem multiplicidade ímpar, então troca de sinal. E o menos 4 também é ímpar, então troca de sinal outra vez. Então, esse é o estudo de sinal do numerador, é o esquema gráfico. Agora vamos ver o denominador. Por que a gente tem que ver o denominador? Porque a gente sabe que se o numerador der positivo e o denominador der negativo, positivo vezes negativo vai dar negativo. Mas se ambos forem negativos, vai dar positivo. Então eu preciso saber como é que fica o resultado final dessas multiplicações de sinais. Então agora vamos ao denominador. O 0 tem multiplicidade ímpar, o 1 tem multiplicidade par e o menos 2 tem multiplicidade par. Então, tá colocado aqui, tá resumido. E o termo dominante? Quando x tende a mais infinito, sempre tendendo a mais infinito, a gente vai ver o quê? Que essa expressão vai ficar x à quinta, x ao quadrado, vezes x ao quadrado. E isso vai dar um valor maior do que zero. E aí, então, o que acontece? O nosso esquema gráfico vai ficar assim. Se aqui é maior do que zero, quando x tende a mais infinito, aqui também vai ser positivo. E aí, 1 tem multiplicidade par, está escrito aqui, então repete-se o sinal. O 0 é ímpar, troca o sinal. O menos 2 é par, mantém o sinal. Acabou? Não, agora eu preciso lembrar de algumas coisas, que eu tenho uma multiplicação de sinais para fazer. Olha só, depois do 3, depois do 1, no numerador, eu tenho menos e menos, mas eu tenho mais aqui. Antes do 1, eu tenho menos e mais, e aqui eu tenho menos, menos, mais. Como é que eu faço isso? Eu tenho que combinar as coisas, lembrando assim, quantas raízes distintas eu encontrei no total? Eu tenho menos 4, menos 2, 0, 1 e 3. Então, menos 4, menos 2, 0, 1 e 3 dão 5 raízes. Então, eu coloco aqui esses valores em ordem. Agora, o que eu faço? Eu copio isso aqui. Na primeira linha é o numerador. Então, essa linha aqui é a linha do numerador. Tá certo? Então, o que eu tenho?
depois do 3 é negativo, entre 1 e 3 também é negativo, entre 1 e menos 4 é positivo, então positivo, positivo e positivo, porque o 1 está aqui, o menos 4 está aqui. Então, positivo, e antes do menos 4 é negativo. Agora eu copio a linha do denominador, tá aqui. Eu vou ter, antes do menos 2 é negativo, então menos 2 está aqui, ó, é negativo. Entre menos 2 e 0 é negativo também, tá aqui, negativo. De 0 até 1 é positivo, veio aqui. E depois de 1 para frente é positivo. 1 para frente, positivo aqui, positivo aqui. Bom, então o que que acontece? Depois do 3, eu tenho que... Aliás, vamos começar aqui desse lado. Antes do menos 4, o numerador é negativo e o denominador vai dar um negativo. Quer dizer que o quociente entre eles vai dar positivo. Entre menos 4 e menos 2, o numerador é positivo, mas o denominador é negativo. Quer dizer que o resultado numérico vai ser um resultado negativo. E assim eu vou fazendo positivo vezes negativo, negativo, positivo, positivo, dá positivo, negativo vezes positivo, dá negativo, negativo, positivo, deu negativo. Então, aqui eu tenho o quociente, tá certo? Essa linha aqui é a linha dos sinais de E. E agora, então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o meu estudo de sinal. E aí, qual a conclusão que eu tenho? Quando é que essa expressão aqui vai dar zero? Lembrem-se que não pode dar zero onde a gente tem raiz do denominador. Então, no menos 2 não pode ser zero, não pode ser zero no 0 e não pode ser zero em 1. Isso quer dizer que onde que a minha expressão vai ser zero? Apenas no menos 4 e no 3. São os únicos lugares que podem transformar essa expressão igual a zero. Porque nos outros casos eu teria divisão por zero, zero sobre zero. Tá certo? Então não tem jeito de acontecer. Ou simplesmente divisão por zero. Quando é que E de x é maior do que zero? Quer dizer, a expressão vai dar um valor maior que zero. Se x menor que menos 4, x entre 0 e 1, e acabou-se. E quando é que vai dar menor do que zero? Quando x está entre menos 4 e 4 e é diferente de menos 2, tá? Ou quando x está entre, aliás, é maior do que 1, mas é diferente de 3. Então, essa fica a minha forma de colocar a minha conclusão. Aí, no menos 2, no 0 e no 1, o que que acontece? Nada. Esses valores não podem fazer parte do domínio de valores numéricos da minha expressão. Não fazem parte, tá certo? Não tem jeito de calcular. Porque vai dar divisão por zero, e divisão por zero não é definida, tá certo? Então, o que que acontece? Resumindo, o que que a gente precisa fazer? Determinar as raízes com a sua multiplicidade. Eu tenho que saber o sinal do termo dominante, porque é o mesmo sinal que vai acontecer para x tendendo a mais infinito. Aí eu faço o esquema gráfico dos sinais. Se a raiz tem multiplicidade par, mantém o sinal antes e depois da raiz. Se a multiplicidade é ímpar, os sinais são opostos. Aí depois eu combino numerador e denominador. Mas isso aqui eu só vou fazer se for necessário, porque expressões que não têm denominador, não há por que fazer isso aqui. Então isso aqui só faz se for necessário. E no fim, depois de combinar, faço a multiplicação de sinais e vejo os resultados
Lembrando que se tem denominador, o denominador não pode ser zero, tá? Então, ele está excluído do estudo de sinal. Os valores do denominador são sempre excluídos do estudo de sinal. Ok? Bom, aí o que acontece? Tudo isso vai ajudar a gente a resolver equações e inequações. Só que os resultados são resultados particulares. Eu quero um daqueles resultados. Se eu tenho uma equação, eu quero saber as raízes. Aí, se eu quero só as raízes, eu vou parar por aqui, ó. E lembrando que denominador não pode ser zero. Agora, se eu quero uma inequação, aí eu tenho que fazer tudo. Termo dominante, esquema gráfico, as multiplicidades das raízes, combinar numerador e denominador, e ainda para saber os resultados, tá? E vou escolher o resultado que me adequa, se eu quero menor que zero ou maior que zero. E ainda pode ser menor ou igual a zero, maior ou igual a zero. Ok? Então, é isso aí. Até a próxima aula.